Meu nome é Daniela Santos, sou nutricionista clínica e especialista em nutrição comunitária e saúde pública na Unidade Local de Saúde do Nordeste e leciono a disciplina de Comunicação e Aconselhamento ao terceiro ano no Instituto Politécnico de Bragança. Melhorar a comunicação com os utentes, aprimorar o relacionamento interpessoal e otimizar o atendimento em consulta de nutrição são atitudes fundamentais para a adesão do utente ao aconselhamento feito por nós e daí virá o sucesso quer do utente, quer do profissional de saúde. A consulta de nutrição existe para o utente e é do utente. Portanto, a comunicação é deveras fundamental, pois a partir daí o utente sentirá-se motivado e cumprirá o aconselhamento que por nós será feito e será fundamental envolvê-lo em todo o processo da consulta de nutrição. Próximo. Na consulta de nutrição é importante fazer o acolhimento do utente. Para tal, devemos chamar o utente pelo nome, ir buscá-lo à sala de espera e integrá-lo na consulta, sentá-lo na sua cadeira e apresentar-nos. Bom dia, senhora Rebeca Maria. Bom dia. Fique à vontade, tudo bem com a senhora? Tudo. Eu sou a Ana Carolina, nutricionista, pode se sentar. Ok. E perguntar ao utente qual o nome preferido porque gostaria de ser chamado. Quando entra na consulta para quebrar o gelo, podemos ter uma conversa dia a dia acerca do tempo, que é para quê? Que é para ele sentir confiança em nós e confortável para nos contar os seus medos e anseios. Tá um dia bonito hoje, de sol, não tá? Tá, doutora, tá sim. Tudo aqui pela sua janela tá muito bonito. Por que nome a senhora gostaria de ser tratada? Seu Rebeca, o primeiro nome, todos conhecem-me assim. Então, o que atrasa cá hoje? Posso sentar? Sim. O nutricionista deve ter uma voz gentil, falar com cuidado, não estar à pressa, estressado, porque assim o utente vai se sentir retraído. Então, senhora Rebeca, o que atrás aqui hoje? Bom, doutora, acho que faz mais ou menos um mês atrás que eu fui ao meu médico de família. Eu não entendi muito bem, mas ele disse que eu tinha que... A forma como está sentado o nutricionista também é deveras importante, porque se estiver de braços cruzados, vai mostrar que não está interessado naquilo que o utente nos está a dizer. Deve estar com as mãos à mostra e com um sorriso. Criar empatia é fundamental. Eu não sei o motivo, mencionou que eu estava com excesso de peso. Enquanto o utente fala, devemos estar a olhar para ele. Não intimidar com o olhar, mas olhar frequentemente para aquilo que nos está a dizer. A senhora sente algum desconforto, alguma mudança de um tempo para cá? Sim, doutora, eu sinto-me mais cansada. Mencionou que eu estava com excesso de peso, eu não percebi muito bem o que... Sim. Sim. O ambiente da consulta, tal como a linguagem, também deve ser um ambiente calmo, isento de interrupções. Sabemos que hoje em dia as tecnologias são uma ferramenta importante para a consulta de nutrição, mas enquanto o utente fala, ter os nossos aparelhos eletrónicos, não é, em silêncio, porque estamos para o utente. Toda a nossa atenção deve ser focada no utente. Ele perceber que é a pessoa mais importante no gabinete, naquele sítio. Bom, doutora, eu acho que eu vou me ver melhor no espelho, vou gostar da minha imagem. Desculpa pelo inconveniente. Pode continuar. Tudo bem, não há problema.
Sempre que o cliente vem à consulta, devemos questionar o motivo da consulta, pois a partir daí vamos perceber, não é, o porquê daquela consulta e conseguimos orientar melhor o nosso aconselhamento alimentar. Então, senhora Rebeca, o que traz aqui hoje? Bom, doutora, acho que faz mais ou menos um mês atrás que eu fui ao meu médico de família. Eu não entendi muito bem, mas ele disse que eu tinha que vir cá porque estava com excesso de peso. Vem então porque o médico mandou, mas se não quiser mudar por si, não tem nada que possa fazer, né? Eu acho que tem que perder aí pelo menos uns 10 quilos. Para além disso, devemos ter sempre uma linguagem positiva, nunca falarmos na negativa, não é? E não devemos fazer juízos de valor acerca do peso, porque isso promove o body shaming, nem devemos fazer juízos de valor acerca das suas crenças alimentares. Se perder peso, que benefício pensa que terá? Doutora, eu vou me sentir melhor quando estava a me olhar no espelho, né? Nós mulheres, assim, acho que todos nós, não é? Nos gostamos de se sentir bem com a aparência. Eu vou me sentir melhor também indo à praia mais uma vez. E também vou vestir umas roupas melhores, umas roupas que me agradem. Quando da avaliação antropométrica, a avaliação antropométrica é de veras importante para, a posteriori, fazermos o aconselhamento alimentar. Sobe ali na balança pra gente ver como tá. Aqui? Sim. E devemos explicar passo a passo todas as avaliações que vamos fazer. Então a gente vai avaliar seu peso na balança, a sua altura e depois a circunferência da cintura. A senhora se sente confortável com isso? Pois são avaliações intrusivas, porque para avaliar o peso, a altura, o perímetro da cintura, a massa muscular, a massa magra, a massa gorda, o cliente deve estar sem sapatos, e deve ter o mínimo de roupa possível e não ter qualquer acessório. Ui, uma menina tão nova com esse peso todo. E aí é que é importante não fazer juízos de valor, porque muitas vezes o cliente, como sabe que tem peso a mais ou que tem peso a menos, está a subir na balança e já está a dizer é peso a mais, é peso a menos. Nessa altura devemos nos abster de qualquer comunicação e evitar também as expressões faciais, porque a linguagem não verbal é muito mais importante que a linguagem verbal, quer no utente, quer no nutricionista, pois eles também percebem o nosso estado de ânimo. Após a avaliação antropométrica, devemos fazer o inquérito alimentar dos hábitos alimentares, ou seja, fazer a anamnese alimentar. Então, o que comeu no pequeno almoço? Ontem? Sim. Ontem eu tomei um pequeno almoço. No pequeno almoço eu sempre tomo um leite com chocolate e depois como também 2 tostas. 2? Sim, com manteiga e queijo. E aqui, apesar de haver já inquéritos estruturados, que os devemos seguir para orientar o nosso raciocínio, devemos deixar questões abertas. Para quê? Para aí percebermos os medos, os anseios, as preocupações do utente e fazermos um aconselhamento mais direcionado àquilo que são os seus gostos e preferências. Também nos hábitos alimentares, a escuta ativa é muito importante. Devemos, quando o utente termina uma frase, pegar na última palavra e iniciar outra questão, porque assim ele percebe que está a ser ouvido. A comunicação na consulta de nutrição tem que ser bilateral e nunca unilateral. O nutricionista não pode falar mais do que o utente. Feita a anamnese alimentar, vamos fazer o aconselhamento. Então, a menina alimenta-se muito mal, tem que fazer o que eu vou te mandar, tudo bem? Tá, ok. E aqui o aconselhamento deve ter palavras positivas, nunca feito pela negativa, e deve ser o utente a construir o seu plano de ação. Ele é que vai escrever os seus objetivos, ou seja, vai ter um compromisso
com a consulta de nutrição. De acordo com seus hábitos alimentares e todas as recomendações da Roda dos Alimentos, o que a senhora está disposta a mudar? A definição do plano alimentar deve ter em vista a mudança do comportamento alimentar, nutricional e deve ser definidos os objetivos e os resultados esperados de acordo com o utente, deve ser baseada na evidência, mas deve ser personalizada de acordo com os gostos, preferências, possibilidades socioeconómicas do utente. Que a gente consegue substituir o chocolate por um chocolate 100% do leite ou por canela? Sim, doutora, acho que eu consigo substituir. O nutricionista, ao longo de todo o processo, deve ser assertivo e mostrar convicção e compreender a pessoa no todo e no seu contexto. E todas as mudanças que for fazer na sua alimentação para a próxima consulta, e esse vai ser o nosso plano de ação. Tudo bem? Tudo bem. Ou seja, o nutricionista não lhe interessa só os fatores antropométricos, a anamnese alimentar, mas deve ver o indivíduo num processo holístico, compreender a pessoa no seu todo e em todo o seu conceito. E a partir desse compromisso, que é a melhoria dos hábitos alimentares, a melhoria de estilos de vida, vai haver um seguimento. E este seguimento também deve ser feito de acordo com o utente. Mas não deverá ser um seguimento muito espaçado, porque senão o utente pode perceber que está abandonado, que foi abandonado pelo nutricionista.